up. Shoulder to shoulder. Take off your backpacks. Basketball, line up. We're about to race. Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this. It's a $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go! If you didn't learn anything from this activity, you're a fool. Vocês, assim, não têm notado que a opção da igreja, na realidade, não tem sido pelos... Eu estou falando, gente, igreja como uma instituição. A igreja de Cristo, essa é gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Então, a igreja invisível, ela continua sendo fortalecida por Jesus e seguindo o evangelho. Mas a igreja como instituição é a nossa cara para a sociedade. Nós não podemos nos esquecer esse fato, de que a igreja, quando a gente fala, olha, eu sou da comunidade evangélica Jesus Vive, né? Eu estou falando que eu pertenço a uma igreja que tem evangélico no nome, e isso significa que eu sigo o evangelho, que eu sigo o evangelho de Cristo.
Mas vocês não acham que essa opção, e isso aqui eu estou levantando aqui a questão, vocês não acham que essa questão da igreja ter cada vez mais assentos na política, cada vez mais assentos no governo, cada vez mais assentos nas academias e nas altas escalas que a gente tem aqui na sociedade, na camada superior, no biquinho lá da pirâmide social. Vocês não acham que essa busca por poder, ela tomou conta da igreja como um todo? A igreja, hoje em dia, em vez de fazer uma opção para resgatar o pobre, a viúva, o necessitado, ela faz uma opção por ter cada vez mais dinheiro, por ter o carro do ano. Como é que vocês veem essa opção da igreja pelo poder? Só para início de conversa, eu acho lamentável o povo evangélico não ser conhecido mais, como você falou, pelo evangelho. Uhum. As pessoas sequer conhecem o evangelho. E isso é algo complicado. Porque se nós somos chamados de evangélicos, porque seguimos um evangelho, esse evangelho vivo, e esse evangelho, ele não é conhecido, e nós somos conhecidos pelo povo com doutrinas, com jargões, com teorias que pouco tem do evangelho. Ao ponto de hoje a gente ter dificuldade de dizer, eu sou evangélico, não por vergonha de Cristo, mas hoje eu tenho dificuldade de dizer que eu sou evangélica, porque eu não sei o que a pessoa vai pensar a meu respeito. Isso é louco. Porque em nenhum momento hoje o me dizer evangélica vai me garantir que eu sigo esse evangelho de Cristo, que morreu e ressuscitou pelos meus pecados, o evangelho que traz a salvação, que tem uma vida eterna, o evangelho que aponta para o outro, para que você olhe para o outro justamente num cuidado e numa responsabilidade para com o outro de equidade. Uhum. E nós não somos mais conhecidos como esse povo. Nós não somos mais conhecidos. Isso é lamentável. E é por isso que eu acho que passa pela nossa EBD do domingo passado também. Porque nós temos que voltar. Nós temos que nos reformar. Nós temos que voltar enquanto igreja de Cristo, e nos reconduzirmos, nos reposicionarmos, parar de onde a gente caiu e retomar. Porque, assim, não dá mais para a gente querer ocupar lugar na política. Nós não temos que estar ali. Nós não somos o povo que temos que nos assentar ao banco da política para mudar alguma coisa. Assim, quando Alejandro, que é um líder justamente de Jocum, lá na Argentina, ele vem ao Brasil e ele fala um pouco na nossa igreja, ele falou muito sobre isso. Ele falou, nós não somos o povo que fomos chamados para ocupar lugar na política. Lá atrás, quando a igreja, efetivamente, que sai ali dos apóstolos, começa a se desviar porque começou a ocupar lugar político. Ela saiu do lugar de posição, de seguir a um Cristo, de pregar esse Cristo, de viver aquilo que ele tem para nós, e de cuidar do outro, esse lugar de amor, e começou a querer um lugar de poder. Uhum. E a igreja não foi chamada para ocupar esse lugar. Então, nesse momento, a gente começa a se desviar e começa a esquecer o evangelho. E o evangelho deixa de ser pregado. E nós deixamos de ser conhecidos por esse evangelho, que inclusive nos dá o nome de evangelho. Uhum. Então, isso, para mim, é o que mais me agride. E quando lemos lá sobre as cartas às igrejas, né, Fernanda, Davi, como é forte assim, imaginar e observar sobre o quanto a maioria das igrejas, naquelas cartas, né, Paulo vai reafirmar isso, elas se afastam por questões seculares daquele tempo, né, desde o poder e tudo, e com isso se afastam o quê? Dos pobres, dos necessitados, da dimensão profética da igreja. Qual é a dimensão essencial? A missão evangelizadora, a missão, né,
do cuidado, a missão da salvação. Então, ela se afasta, ela não é apolítica no sentido de alijar-se dos processos de libertação de lutas, né, de pessoas. Um cristão pode ser um sindicalizado. Eu faço parte de 2 sindicatos de categoria, mas porque naquele lugar temos o acesso a ferramentas que nos permitem uma leitura dos processos de trabalho. Mas como que é isso? Nas bancadas políticas, como que é isso? Então, esse homem, ele perde a dimensão desse evangelho cotidiano, desse evangelho que se aproxima, desse evangelho que para, como Davi falou bem, nós estamos parando para ver o outro, nós estamos parando para ver aquela mulher cananeia comendo das migalhas da mesa, né? Comendo, né? Quando Jesus fala, e aí? De quem eu vou cuidar primeiro? Ela diz, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas. E Jesus fala, que fé, você está aí, você é de um lugar estranho, é de uma outra cultura, de um outro povo, né? A mulher no poço lá em Samaria, porque ela estava ali naquele horário, e Jesus diz, eu sei da sua história, eu sei do que você precisa. Então, a igreja está sensível às necessidades do outro, à história do outro. Esses dias eu voltei à igreja e senti assim, uma dor no peito quando eu vi uma pessoa que eu amava tanto. Eu falei, gente, eu passei quase todo esse ano sem nem ligar para essa pessoa. A história dela tem tanto a ver comigo. E eu fiquei, Senhor, nós não estamos parando, Davi. Eu não parei para ouvir essa pessoa. Então, os políticos estão sentados à mesa e nós estamos recolhendo migalhas, estamos vivendo esse evangelho, né? Que evangelho é esse? Ou estamos anunciando e denunciando, né, as questões e os processos de exclusão, denunciando a partir da palavra, fortalecendo pessoas a partir do seu lugar. Qual lugar vazio na casa? Qual lugar vazio no casamento? Qual o seu lugar na vida dos filhos? Justiça social é vivida no cotidiano das nossas relações. Eu posso ser injusta com meu marido, com minhas filhas. Alguns dias uma filha chorava e mãe disse, e me dizia, mãe, naquele contexto da minha vida, você não me ajudou, você, de alguma forma, não praticou aquilo que você falava. E eu chorei com ela, falei, minha filha, já não posso consertar, mas agora vamos buscar cura para isso. Então, justiça são pequenos atos. Justiça é você olhar a partir das lentes do Senhor, olhar a vida do outro, sem... E eu falo de novo dessa diretora, quando eu a vi, eu falei, meu Deus, é a própria encarnação do demônio, como eu vou lidar com isso? E Deus me ensinou que naquele lugar e naquela figura que poderia trazer impiedade, iniquidade, é onde houve prática de justiça. Olha que contradição. Meus olhos, as lentes que eu carregava em relação ao outro, naquele lugar profissional, algumas ideias e algumas posturas eu não compactuei, não me aliancei, porque não diziam respeito à minha fé, né? Mas como que eu me desnudo desses preconceitos? Como que eu me desnudo? E aí eu vejo que o evangelho ele tem 2 dimensões, que é essa vocação e a missão profética, que não podem ser dissociadas, né? Então, nós devemos anunciar e denunciar. Denunciar a partir dos partidos, não a partir do nosso próprio testemunho, a partir do nosso lugar social, a partir do nosso lugar cotidiano na família. Então, tudo que existe impede esse reino do Senhor de crescer em nós, nos invisibiliza para a ação do Espírito, nos impede, nos embota, e com isso nós vemos o outro também sob nessa lente ofuscada, nessa lente cheia de preconceitos e atravessada por tantas questões. Eu acho também que essa questão da igreja, né, procurando o poder e aí acaba se afastando das questões sociais, eu acho que isso é um dilema que nos acompanha desde a criação, né? Porque eu acho que lá com Adão e Eva, o motivo da queda, eu acho que foi o orgulho, foi a soberba de eu quero ser igual a Deus, eu quero ter o conhecimento de Deus. Tem aquela frase muito famosa, né, que todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas apenas Deus
quis se fazer homem. Então, assim, eu acho que está no nosso sangue, está nesse ser humano essa ideia de querer poder, querer se alicerçar, se aliançar com pessoas poderosas, né? A gente tem falado de Jesus como nosso modelo, né? Mas quando Jesus veio aqui, qual foi o escândalo que ele causou, né? Nasceu em manjedoura, mas como assim? Ele não veio dos palácios, né? Ele não veio de cima, ele não veio da nobreza, né? Tanto que tinha gente falando assim, pode sair alguma coisa boa de Nazaré, né? Como isso é possível? Então, assim, eu acho que a humanidade, desde sempre, ela procura estar no poder, né? Eu acho que um grande problema disso é que, às vezes, a gente acaba se apegando ao poder e acaba a gente ficando cego aos clamores sociais, ao que realmente, né, importa. Porque Jesus veio para cá, se desfez de todo o seu poder, para poder realmente fazer a diferença aqui, trazer a salvação, né, para poder nos resgatar do nosso pecado, onde estávamos perdidos, né, onde a nossa condenação era a morte. Ele veio para nos resgatar, veio também para fazer a justiça social aqui, né, veio para curar, para libertar, e ele disse assim, olha, lá em João 13:35, com isso todos vocês saberão que são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. E eu lembro de um professor meu que dizia que o oposto ao amor, o contrário do amor, não é o ódio, é a indiferença. Então, assim, eu acho que quanto mais a igreja se aproxima do poder, às vezes mais ela tem chance de acabar se afastando do amor e partindo para uma indiferença. Porque cada vez mais que eu vou me desligando, né, procurando poder, né, buscando estar à frente, estar acima, estar no topo, eu acabo, às vezes, me desligando e me fazendo um pouco indiferente. E quanto mais indiferente, essa tendência é aumentar. E aí, voltando lá para o livro que eu tinha falado do Timothy Keller, eu acho muito legal, porque ele vem falando que Deus sempre fez questão, desde o Antigo Testamento, de mostrar que ele era o Deus que se preocupava com a viúva, com o pobre, com o estrangeiro, e faltou um que é o quarto, mas depois eu lembro. E é interessante porque tem um estudioso lá, nascido no Sri Lanka, que ele fala que isso aí é uma justiça escandalosa, porque, assim, a gente está acostumado a ver a maior parte dos deuses daquela antiguidade serem associados à elite, ao poder, à nobreza. E como assim a gente tem um Deus que está falando que, olha, eu cuido do pobre, eu cuido do órfão, eu cuido da viúva, e que você faça o mesmo, que você, Israel, que você como nação, também faça isso. Eu achei muito interessante também, eu vou citar aqui um trecho de Jó, que vem falando que, assim, que essa seria a verdadeira versão de um cristão, né? Porque Jó falava assim, a minha justiça, lá em Jó 29, de 12 a 17, o trechinho que eu estou pegando a minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim, eram como a roupa que eu uso todos os dias, eu era olhos para os cegos e pés para os aleijados, era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros, eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as vítimas. E aí depois, em Jó 31, ele vem falando o seguinte, que se ele, por acaso, negou aos pobres o que os pobres desejavam, se por acaso ele levantou a mão contra o órfão, se por acaso ele não fez o que era devido, então isso seria um mal e que ele deveria ser punido, porque ele estaria negando a Deus que está lá em cima. Então, assim, o quão é interessante essa visão de Jó, né, do que é ser um cristão nessa terra, praticando a justiça social, e como se ele não fizesse isso, ele estaria negando o próprio Deus que deu como exemplo, olha, eu sou o Deus que cuida do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, e você precisa se preocupar da mesma forma. E eu queria só fazer um puxadinho aqui, desculpa se eu estiver falando demais, mas tem uma teoria que eu gosto muito, que eu aprendi na faculdade, porque assim, eu acho que a gente, às vezes, como igreja, a igreja naquele quesito de se preocupar com o poder, de querer subir, porque, assim, muitas vezes a intenção por trás é uma intenção aparentemente boa, da ideia de, assim, eu quero estar no poder porque eu quero trazer os mandamentos de Deus, eu quero traduzir, eu quero exprimir eles de uma forma para toda a sociedade. E tem uma teoria do John Rawls, que é sobre teoria da justiça, que aí ele vem falando assim, o que seria uma sociedade justa? Né? O que seria uma sociedade em que houvesse justiça? Eu achei muito legal, eu aprendi isso em filosofia do direito, e eu nunca esqueci, porque eu achei um negócio interessante. Ele diz que a gente poderia realmente saber o que é uma sociedade justa, saber o que é justiça, um contrato social da gente realmente como sociedade, se a gente fizesse o seguinte, imagina que nós aqui, como grupo, a humanidade, se encontrasse
e por algum breve momento a gente usasse um chamado véu da ignorância. Então, assim, esse véu não ia permitir eu saber quem eu sou, qual a minha posição da sociedade, qual a minha raça, qual o meu credo, qual a minha religião, o que eu acredito, se eu sou uma pessoa privilegiada, se eu sou uma pessoa menos favorecida. E aí o John Rawls vem dizendo na sua teoria da justiça que ele entende que se a humanidade se juntasse com esse véu da ignorância, ela ia acabar falando o seguinte, olha, para a gente considerar uma sociedade justa, a sociedade ia acabar definindo duas coisas. A primeira, eu anotei aqui, a gente ia querer liberdade básica para todo cidadão. Porque, assim, se eu estou no véu da ignorância, eu não sei em que posição eu estou. Então, eu vou querer minha liberdade. Porque, assim, não, imagina, se eu sou cristão, eu tiro esse véu da ignorância, eu vou querer poder exercer a minha fé. E aí o cara pensando da outra forma, né? Não, se eu sou do candomblé, né? Como a Thalita usou o exemplo, eu, tirando esse véu da ignorância, vou querer praticar, professar a minha fé. Então, assim, seria uma liberdade básica, eu acho que todo mundo, o John Rawls vem falando, né, que todo mundo se reuniria e diria que o primeiro princípio seria liberdade básica para todas as pessoas, para todos os cidadãos, e o segundo seria equidade social e econômica. Porque, assim, imagina, se nós estamos nós quatro aqui reunidos para saber o que seria justo e a gente não sabe de onde a gente vem, a minha preocupação vai ser, olha, se eu continuar achando que uma sociedade que é ok, uma sociedade ser desigual e ter muita gente desfavorecida, miserável mesmo, na pobreza, na fome, e se eu tiver entre eles quando eu tirar esse véu da ignorância? Então, assim, o que o John Rawls fala é o seguinte, que as pessoas vão querer falar para se protegerem e para ter um bem-estar geral, elas vão querer o quê? Uma equidade social e uma equidade econômica. Na ideia o quê? Na ideia de que, olha, se você tem uma posição acima ou privilegiada, beleza, você até pode ter. Por exemplo, ele traz um exemplo do médico e do motorista de ônibus. Ele fala assim, olha, nesse exemplo, o médico até pode ganhar salários maiores do que o motorista de ônibus, só que com uma condição, desde que o médico, ao exercer a sua profissão, ele favoreça os desafortunados, os menos favorecidos. Então, assim, uma sociedade só seria justa, só teria uma equidade social e econômica na medida em que tiver essas injustiças econômicas, elas só poderiam ser se fossem justificadas para os menos favorecidos. Então, assim, eu posso ter médicos que ganhem mais desde que isso retornasse para a população. Então, eu posso, por exemplo, eu posso ter, no nosso mundo atual, o Bill Gates, que é um dos mais ricos do mundo, ok. Em John Rawls, ele fala, até pode ser, mas desde que isso retorne para o menos favorecido. Então, assim, desde que, por exemplo, houvesse taxação da fortuna dele, desde que, de alguma forma, a fortuna dele, ou então a tecnologia que ele investiu, também retornasse para os menos favorecidos. Eu achei isso muito interessante, porque isso aí é uma ideia de teoria equitativa que eu acho que se aproxima muito com a ideia do evangelho, né? Porque, como a Fernanda falou na ideia de Atos, quando veio a igreja primitiva, né, a ideia deles venderem os bens para repartirem, né? Talvez hoje fosse motivo de tropeço, né? Motivo de escândalo, né? E assim, e a gente lembra o quão isso era levado a sério, né? Vocês lembram de Ananias e Safira, né? Que eles pegaram uma parte para eles, caíram os dois mortos. Então, assim, e aí o John Rawls vem falando dessa teoria da justiça, e aí é muito legal porque ele vem falando que seria um sistema justo se o sistema fosse montado para que todo benefício individual fosse, de certa forma, compartilhado para os menos favorecidos. Então, assim, eu acho que essa também devia ser nossa ideia. Se eu realmente, por exemplo, me ajuntei ao poder, eu exerço cargos relevantes, cargos que realmente possam fazer alguma coisa, eu acho que também eu, como cristão, preciso, de alguma forma, trazer esse retorno para a sociedade, trazer esse retorno para o menos favorecido, né? E eu acho que tem a ideia um pouco bem pesada na ideia capitalista que a gente vive e meritocrática, porque eu acho que isso acaba trazendo uma visão muito problemática para a gente, porque a partir do momento que eu cresço, eu vou me desenvolvendo numa ideia de que eu preciso ter a melhor escola, eu preciso ter a melhor faculdade para poder conseguir o melhor emprego, para poder ser a melhor versão de mim mesmo, eu acho que isso acaba entrando um pouco em choque com a ideia de que nós somos meros mordomos e dispenseiros da graça de Deus, que tudo que a gente recebe não é nosso. Então, assim, eu acho que, por exemplo,
é interessante, né? Porque um dos grandes motivos que às vezes traz polêmica na igreja é a ideia do dízimo, né? Para quem está de fora, né? Como assim você dá 10% do que é seu, né? Mas é na ideia de que, assim, nem o que eu tenho é meu. Então, assim, a gente vivendo numa sociedade baseada no mérito, baseada no meu esforço próprio, às vezes acaba tomando a nossa... lá em Romanos, né, tomando a forma desse mundo, e a gente traz isso, acaba trazendo isso para o evangelho, na ideia de, olha, se eu alcancei o que eu alcancei agora, foi graças aos meus benefícios, então, assim, se você não fez, corre atrás. Corre atrás. Então, assim, eu acho que a gente precisa, no próprio evangelho, relembrar cada vez mais da ideia da salvação e da ideia de que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Foi Ele que nos escolheu, né? Que a graça é uma coisa que eu não tenho como retribuir. Então, assim, se eu, a partir desse momento, eu trago essa visão para a minha vida, para o social, para os meus relacionamentos, eu sei que, olha, tudo que eu tenho não é meu, então o que eu estou trazendo, o que eu estou querendo dividir, eu estou querendo trazer para o menos afortunado, porque eu sei que não é meu, eu tenho essa consciência. Eu acho que esse, às vezes, é o problema que a nossa mente nos traz, né? A gente fica tão imbricado nessa ideia de é meu mérito, quando, na verdade, tudo que eu tenho vem de Deus. E aí, só desculpa, mas ele vem falando também uma coisa que eu achei muito legal, porque o John Rawls vem falando assim, que às vezes, por mais então que a gente tivesse esses dois princípios, né, de liberdades básicas e de equidade econômica e social, ainda assim, se a gente volta, né, tira esse véu da ignorância, se a gente volta para o nosso dia a dia, a gente tem contingências sociais e contingências naturais. Porque, assim, eu não tenho culpa, ele vem falando assim, você não tem culpa de ter nascido privilegiado e você não tem culpa se você nasceu numa família menos desafortunada. Mas isso foi uma contingência social. E você também não tem culpa se você nasceu com dons e talentos. E isso é uma contingência natural, né? Ele chama de loteria da natureza. E, assim, nessa ideia dele de que é uma loteria, a gente sabe que essa contingência é mistério. É mistério porque que a gente nasceu numa família mais privilegiada, numa família menos privilegiada. É mistério porque eu tenho dom, porque o outro não tem. Isso foi Deus que deu, Deus que distribuiu para os justos e para os injustos. Mas agora é meu dever, com base no que Deus me concedeu, nessas contingências sociais e naturais, eu poder realmente trabalhar na sociedade e trazer essa justiça, que é o que Deus também espera de nós. Só ia falar uma coisa que eu achei assim, muito interessante, que quando ele fala do John Rawls, ele fala sobre uma teoria que nada mais é do que, se a gente for trocar em miúdos aqui, empatia. E que nada mais é o amar ao próximo como a si mesmo. Porque se eu amo o próximo como a mim, como eu amo a mim, o que eu quero para mim, o que eu desejo para mim, eu desejo para o próximo. Né? Então, não tem essa questão do mérito. Né? Porque se eu acho que eu mereço, vamos dizer assim, eu mereço ter acesso a todos os direitos básicos, eu mereço ter a minha voz sendo escutada, eu mereço ter um lugar na sociedade, eu mereço estudar, eu mereço andar na rua em liberdade, eu mereço não sofrer nenhum tipo de violência. Se eu amo o próximo como eu deveria, pelo menos, amar, né? Eu também quero isso para ele. Se o próximo não tem os mesmos meios que você, cabe a você lutar para que esse próximo também tenha esses meios, para que ele possa fazer, para que ele possa usufruir desses direitos tanto quanto você. Então, assim, era mais ou menos tudo isso que o John Rawls falou, eu consigo ver o versículo, né, de Jesus, ali, Jesus falando, ama o próximo como a si mesmo. Que fere o nosso ego, porque essa teoria da justiça que diz que você não merece moralmente a recompensa pelos seus próprios esforços, fere o nosso ego. Tem um livro do Michael Sandel, que é Justiça, o que é fazer a coisa certa, que quando ele traz essa aula do John Rawls, ele está dando aula de direito em Harvard. Então, assim, né, Harvard é a Ivy League, né, uma das tops das universidades, e ele pergunta assim, vocês acham correto esse ensinamento do John Rawls de que você moralmente não merece essa recompensa dos seus próprios esforços? E isso entra
de embate para eles, porque eles falam, não, eu mereço, eu estou aqui em Harvard porque eu fiz por merecer, por causa do meu estudo, por causa do meu esforço, porque meus pais se sacrificaram, porque eles estão aqui pagando, eu estou aqui com bolsa, eu estou aqui acordando 5 da manhã fazendo natação, fazendo basquete. Então, assim, fere o nosso ego dizer, como assim eu não mereço a recompensa do meu próprio esforço, né? E a graça é isso, né? Eu não consigo trazer uma recompensa imerecida, né? E isso mexe com o nosso ego. Sim. Fala, E a gente Pedro. acaba caindo justamente naquelas duas palavras, no mishpah e o tzedekah, né, que a gente nunca sabe falar direito. Porque adequar, sei lá. Se a justiça primária ela faz parte, o mishpah, mishpah, sei lá, não sei como pronuncia, ela acaba não sendo necessária de se falar sobre ela. Porque o relacionamento com o outro, o meu olhar para o outro, com generosidade, com equidade, com justiça, eu não preciso chegar no mishpah, que é retificadora. Eu não vou precisar punir, eu não vou precisar dar mérito, nada. Eu não vou precisar agir, porque ela já é natural na primária, que é justamente exatamente o que Davi estava trazendo, né? E é interessante quando Davi trouxe a questão de Ananias e Safira, que eles dão, tirando um pouco, tipo assim, é meu, né, o ego, né, aquela coisa é meu, eu vou dar um pouco, mas eu não vou dar tudo, eu vou reter algo. E é interessante que a pergunta que vem para eles é: quem te obrigou a dar alguma coisa? Quem te obrigou a dar alguma coisa? Você não precisa ter dado nada. Você não é obrigado a estar aqui. Por que você veio dar um pouco e está retendo o resto? O que está no teu coração? Porque você não era obrigado a dar nada. E a outra coisa que eu achei interessante, quando ele estava falando de Jó, quando a gente vai lá na frente, né, em Zaqueu, quando ele tem um encontro sério com Cristo, é exatamente na mesma proporção do que Davi estava falando de Jó. Zaqueu desce daquela árvore e fala para Jesus assim: se eu defraudei alguém, se eu vou restituir, eu vou devolver. Porque isso é o verdadeiro evangelho, é a transformação, é o interno, você muda, você vai agir de forma diferente, é justamente a justiça primária. Eu não vou precisar retificar, chegar, se já houvesse em Zaqueu a justiça primária, ele não teria que vir com a justiça retificadora nesse momento. E olha que coisa interessante, a gente aqui, nessa EBD, a gente já passeou pela Bíblia inteira. De Gênesis, a gente já foi Apocalipse, falando das igrejas, em todos os livros que nós pontuamos aqui, se com certeza pontuássemos, levantássemos os outros, a justiça social, ela está presente em tudo. A primazia é Cristo. Ele é o centro de tudo. A nossa vida é cristocêntrica. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. É tudo focado nele. Mas a justiça social, ela está inerente no que compete ao que vem dele. Ela está junto. Não é algo superior ou independente. Ela vem, né, é inerente. É a justiça primária. Entendeu? Ela vem junto. Não tem como dissociar. Ela acontece simplesmente, né? E como que vocês acham que a igreja pode praticar essa justiça social tendo Cristo no centro? Né? Agora vamos falar uma coisa bastante prática, né? Como que a gente pode praticar isso? Porque a gente falou assim de pessoas que se aliam ao poder. E políticos e engenheiros e professores são profissões, são modos de você ganhar a sua vida, de você exercer a sua função na sociedade. E não é porque você é político, e não é porque você tem o evangelho que você tem que se aliançar com quem não está pregando o evangelho de Jesus Cristo, mesmo que essa pessoa se diga ou diga pertencer a uma bancada evangélica ou a algum grupo dentro da política. Você, não necessariamente porque você é político, você vai deixar o centro do evangelho de lado e se aliançar ao poder, né?
como se você fosse um professor, um médico, uma pessoa que faz a limpeza de uma casa. Não necessariamente você tem a sua função atrelada ao poder. Você pode usar aquilo ali para fazer o que Jesus mandou. E de pregar o evangelho. Aonde? No nosso caminho. Né? Você vai pelo caminho e você vai falando de Jesus, você vai dando testemunho. Então, como é que nós igreja, podemos abraçar a justiça social, mas colocando a Jesus como centro dessas nossas ações? Eu só lembrei de uma historinha do passarinho. A floresta pegou fogo. O passarinho ia na água e com um biquinho trazia a gotinha. E aí a gotinha ia na floresta. E um bicho virou para ele e falou o seguinte: ué, você acha que você vai conseguir apagar esse incêndio trazendo no bico cada gota? E ele falou para o outro animal assim: não, apagar não, mas eu pelo menos estou fazendo a minha parte. Sendo o pequeno Cristo, fomos chamados, somos os pequenos Cristos nessa terra. Então nós temos que agir com diferença no nosso dia a dia. Edmei Williams, né, traz uma fala, né? Nossas obras não geram justiça, mas a justiça de Cristo em nós vai gerar boas obras, né? Ou seja, não somos capazes de gerar justiça, pelo contrário, a nossa própria história, desde o Éden, ela vem sendo, né, atravessada por muitas injustiças. Vide, né, Isaías, Jeremias, todos aqueles contextos, né, de luta contra Acabe, Esther. Gente, Esther, eu acho assim, quer ver justiça social é se aproximar de Esther, né? Olha aí, Senhor, existe um povo, né? Mardoqueu lá, fala, meu Deus, quem é esse, né? Esses dias eu esperava uma resposta do Senhor e abri o livro, lê lá em Crônicas, quem é esse homem? Ou seja, quem é te dá justiça? Quem aplica a justiça? Você é a ferramenta, mas é o Senhor. Então, a igreja é chamada a dar esse testemunho. Como Fernanda disse bem, assumindo posições corajosas e proféticas diante desse cenário, dessa corrupção. O testemunho profético requer a busca apaixonada da palavra, do Senhor, né? Como é que essa busca tem se dado para nós? É esse testemunho profético que vai mudar o lugar da igreja nessa geração e ao longo, que vai trazer um discernimento espiritual a partir do amor pela verdade. Então, a igreja, eu me lembro de uma das clínicas das mulheres, onde falou uma juíza e uma delegada que atuava com mulheres, né, em delegacia de mulheres, e ao fim daquela palestra, e isso é para provocar em nós, não é para expor a igreja, mas para provocar em nós o lugar desse evangelho vivo, que somos nós, a igreja. E aí, no fim daquela palestra, o número de mulheres que procuraram aquela delegada, mulheres que na sua casa viviam tudo que você imaginar contrário a práticas de justiça, mulheres que passavam por violência doméstica, violações, e eu saí dali, falei, Senhor, como tem sido na minha casa? Qual lugar, né, que Deus tem ocupado? Qual lugar essa igreja que sou eu, né? Então, aquela clínica, para mim, demarcou, assim, uma fronteira até na minha vida, de situações que eu vivia até, que expressavam injustiças, violações pequenas, essa dimensão do que é pequeno, do é grande. Então, você não vai gerar justiça, mas é a partir dessa dimensão de Cristo na sua vida, é que você vai praticar atos de justiça. E esses atos vão marcar sua vida pelo lugar que você ocupa. Você sentou na rua num bar, num lugar qualquer, né? Eu digo, num bar você pode fazer um lanche, você pode chegar numa padaria, alguém te pediu pão. Gente, eu hoje passei numa feira e era tanta gente pedindo alguma coisa e parecendo estar com fome, que aquilo me irritou. Quer dizer, Jesus se irritava diante da fome, diante de uma sociedade hoje marcada por essas injustiças, marcadas são mais de 40 milhões abaixo já da linha de pobreza. O Bolsa Família, enquanto política
política pública foi extinto. Isso é político, é partidário, é real. E a história das pessoas vai estar sendo marcada por maior grau de privação. Então, a igreja precisa do viés da assistência? Precisa, mas ele tem que ser acompanhado e não pode estar dissociado de práticas de justiça, de encaminhamentos a ferramentas de proteção, CRAs, CREAs, políticas de saúde, sinal de vida, entende? Como que estão essas ferramentas para nós, igreja? Temos investido nela? Eu invisto no missionário, eu mando um dinheirinho, mas o que isso tem da dimensão de social no meu testemunho? Então, que lugar está vazio, né? Eu pensava que agora, quando Vasti não esteve na presença do rei, naquele lugar lá em Esther, né, como narra a história, é porque aquele lugar precisava ser ocupado por outra pessoa. E eu tenho clamado ao Senhor para que pessoas comprometidas com o evangelho profético, comprometidas com a empatia, com o amor ao próximo, sejam não alçadas a lugar político, mas sejam líderes religiosos que façam diferença nesse povo, nesse tempo, e que a igreja, a partir do seu testemunho, tenha um lugar profético de materialidade da justiça social, e que nós não estejamos à mesa colhendo migalhas, mas estejamos sentados e conheçamos a vontade de Deus para a nossa vida, na construção de uma sociedade mais igualitária e com equidade. Não vai ser perfeita. Quando o profeta foi lá medir Jerusalém, né, a palavra diz que não haverá muros. A nova Jerusalém, sim, haverá uma justiça plena, na plenitude dos tempos. Amém. Amém. Eu vou falar também uma coisa, você perguntou de ações práticas que a igreja deve tomar. Eu acho que, primeiro, né, a igreja, agora falando assim, partindo do individual, né, o que cada crente, o que cada cristão, eu acho que é começar realmente pedindo misericórdia de Deus para, assim, nos dar sensibilidade no coração, porque às vezes a gente fica indiferente, né? Eu acho que, às vezes, talvez a gente vai no dia a dia se preocupando cada vez mais com as nossas necessidades, com as nossas preocupações, muitas vezes preocupações legítimas, mas acabam nos deixando um pouco indiferentes para a necessidade do outro, né? Então, assim, eu acho que às vezes a gente está, e aí falando até mesmo de mim mesmo, né? Tão distante da realidade que às vezes a gente fala, não deve ser verdade, né? Então, assim, tem aí uns meios de comunicação, né, que tem divulgado, né, várias fotos, né, de gente buscando comida no lixo, né? E assim, para ser sincero, né, às vezes na minha realidade eu falo, não, isso deve ser mentira, né? Isso não deve estar acontecendo. Então, assim, para que a gente possa pedir realmente para Deus abrir os nossos olhos para falar, que a gente possa também reconhecer o privilégio que a gente tem, onde a gente vive, como a gente vive, para também ter essa sensibilidade de ouvir a dor do outro, e não só de ouvir, mas de ir agir, né? Tem um versículo que diz que melhor do que ouvir é ouvir e ir praticar, né? Então, assim, eu acho que a gente, como igreja, deve ouvir e ir praticar. E aí eu vou falar também uma coisa que talvez seja um pouco polêmica, mas, assim, levantando a bola, eu acho que não só na prática, mas eu acho que a gente, como igreja, a gente também precisa ser apoiadora da justiça social no discurso, porque eu acho que o discurso é muito importante, porque eu acho que o discurso influencia muita gente. Então, assim, eu acho que a gente, como igreja, e aí é uma visão bem pessoal minha, mas eu acho que a gente, como igreja, por exemplo, deveria abraçar ações afirmativas, reconhecendo que isso aí é, de fato, uma reparação pelo que tem acontecido. Então, assim, eu, por exemplo, né, eu fiz faculdade na UERJ, que foi a primeira universidade do Brasil que adotou as cotas, né, cotas raciais, cotas sociais e cotas para deficientes. Se não me engano, 45% das vagas são de cotas. Se não me engano, também começou em 2003. E eu estava até relendo umas matérias, né, que em 2001, 2002, antes de ser implementadas essas cotas, né, muitos professores foram contra, fizeram reivindicações, né, fizeram parar o sistema. Eu acho que da importância da igreja também no discurso abraçar essas ações afirmativas na ideia de reconhecer que há reparações que precisam ser feitas. Então, por exemplo, coisas simples de
vagão destinado para as mulheres, né, na ideia de reconhecer o assédio que de fato existe, unidades de delegacia realmente especializadas para o atendimento à mulher, porque a igreja precisa também reconhecer, né, como até foi um tema de EBD, da violência contra a mulher, né, então, contra a mulher, a questão das cotas raciais, a questão também de bolsas, né, bolsas para estudo, para iniciação científica, reconhecendo também que tem gente que, para poder fazer faculdade, não tem condições, né, lá na UERJ, também uma das coisas boas que tinha lá é que, além da cota, você também recebia uma bolsa, então, assim, de gente que só conseguia ir e se manter por causa dessa bolsa, até mesmo para a questão de transporte. Então, assim, eu acho que muito importante, além da prática, é a prática estar alinhada com o discurso. Porque eu acho que a igreja, adotando um discurso em que realmente abraça a justiça social, em que realmente reconhece a função dela, um papel de realmente eu preciso ajudar e estender o braço para o outro, eu acho que isso pega, né? Porque eu acho que isso que às vezes é um problema. A igreja quer se afastar, né? Fica com medo de, não, vamos identificar numa ideologia X, uma ideologia Y, quando, na verdade, não. O que a Bíblia tem falado para mim, né? Tem até aqui em Provérbios, né? Eu tinha separado aqui. Abre a tua boca em favor do mudo, em favor do direito de todos os desamparados, em Provérbios 31:8. Então, assim, eu acho que será que tem alguma coisa mais forte do que isso, né? Por exemplo, em Jeremias 22:3, assim diz o Senhor, exercei o direito e a justiça e livrai da mão do opressor aquele que está sendo explorado por ele. Não façais nenhum mal, nenhuma violência ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não derramei sangue inocente neste lugar. Então, assim, eu acho que a gente precisa, de fato, viver o que a Bíblia está pregando e agir nessa prática e também agir no discurso de forma a influenciar as outras pessoas, de forma que a gente possa realmente ser reconhecido pelo amor, né? Eu acho muito legal essa ideia da ação social na nossa igreja, né? De muita gente parar e falar, nossa, está tendo ação social aqui, eu vou trazer comida, eu vou trazer isso, e acaba que a igreja acaba sendo reconhecida pelo amor do que tem feito, né, de um trabalho de ação social. Então, assim, eu acho que a prática tem que estar alinhada também com o discurso. A gente vai de Gênesis a Apocalipse, e a gente vai ouvir a mesma coisa. Bom, gente, a gente termina aqui a Escola Bíblica Dominical, e nós queremos deixar essa palavra com você, para que você possa seguir o Evangelho de Cristo e possa fazer a diferença nessa sociedade tão desigual, tão injusta em que a gente vive. Nós não estamos aqui tentando falar sobre ideologias, nós não estamos aqui tentando entrar no espectro político e nem falar nada que possa atingir ou ir de encontro a alguma convicção que você tenha, que seja ou religiosa, ou política, ou social. Mas a gente está querendo aqui mostrar o Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho do amor. Né? E eu quero deixar com todos, né, para finalizar, algo que está escrito lá em Isaías. O profeta Isaías, ele, numa das conversas dele com o Senhor diz que, para ele, assim, os sacrifícios não determinam muita coisa, não representam muita coisa. E ele mostra ali para o profeta Isaías o que ele realmente quer, o que ele realmente requer de nós. E eu vou ler os versículos que estão em Isaías, de 58, de 6 a 11. Porventura, não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires um nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia.
e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. E é com essa palavra que nós nos despedimos de você. E agradeço muito a Thalita por estar aqui com a gente, por ter compartilhado, né, do que Deus colocou no coração dela. O Davi foi maravilhoso, Davi. Fernanda, como sempre, também assim, só coisas muito importantes, muito relevantes que ela vem trazendo aqui para a gente. Então, tchau, tchau.